que vocês trouxeram. Acho que a gente vai atuar sempre em 2 dimensões. E não dá pra gente... Acho que hoje em dia a população não aguenta mais isso. Fingir que não é com a gente. Fingir que a gente tá ali, bem intencionado, munido de boas informações. Quando, cara, a gente também enfrenta questões de saúde mental na nossa família, dentro da gente. Então, talvez 2 dimensões. A que o Célio menciona é a pessoal. Porque é pessoal. Como é que eu vou falar de saúde mental se eu não fiz esse questionamento dentro de mim? E aí, a ação que a gente fez foi que nós 3 e alguns outros parlamentares se abriram e falaram questões que tinham enfrentado recentemente. Isso é muito difícil. Eu sou mulher, sou jovem, não sou lá muito alta. E aí, quando eu falei, gente, vocês topam gravar um vídeo pra contar experiências pessoais? Eu fiquei me questionando. E eu fiquei perguntando pra minha equipe, caraca, já querem dizer que eu sou fraca por ser mulher. Só é que o povo não vê eu brigando, né? Já inventa um bocado de coisa. Se me verem falando que eu tive burnout esse ano, exaustão, será que vão pensar que eu não dou conta? Será que vão pensar que eu não deveria estar lá? Mas se eu quero que as pessoas falem sobre isso, como é que eu não vou dar o primeiro passo? E aí a gente gravou vídeos que começava com uma tela preta, afastamento Tabata Amaral, afastamento Célia Studart, afastamento André Janones, pra chamar atenção e falar, foi isso que eu enfrentei. E aí no meu caso, eu compartilhei algo que aconteceu no começo do ano, que eu momentaneamente não dei conta. Trabalhei pra um caramba no primeiro turno, trabalhei muito no segundo turno, participei da transição, voltei a ser deputada. E aí, chegou em janeiro, na linha do que você falou, eu tinha um pedido médico de junho do ano passado de exame de sangue que eu não tinha feito. Eu fui fazer o exame de sangue, absolutamente tudo alterado. Assustou. Hipertiroidismo, que eu tô tratando até hoje. Sangue, açúcar alto, etc e tal. E eu me dei conta, eu juro que eu me dei conta naquele momento, que eu tinha engordado 6 quilos. O que nessa altura faz muita diferença. E minhas roupas não estavam servindo em mim. E eu não tava bem. E aí vem toda a questão psicológica. Janeiro era quando eu finalmente ia descansar. E aí veio o 8 de janeiro. Eu juro por Deus. Na hora que eu pousei com o avião pra eu começar as minhas férias, do avião, não tinha nem saído. Aconteceu. A gente viu tudo. E aí, tipo, cara, né, é a democracia, é o nosso país. Esquece férias. E aí eu enfrentei o primeiro turno, enfrentei o segundo, a transição, 8 de janeiro. O terceiro turno. Quando eu foi o terceiro turno. Quando eu parei pra descansar em janeiro, que eu consegui fazer os exames e que eu olhei pra mim, cara, eu tava muito mal. E aí eu comecei a chorar todos os dias. E quando tava chegando fevereiro pra gente retomar, eu comecei a me questionar se eu queria assumir o segundo mandato. Se eu dava conta. Se eu era uma boa deputada. Se aquilo era pra mim. E, gente, não tem a ver com coisa externa. Eu ganhei prêmio de melhor deputada no primeiro ano. A gente tem vários projetos aprovados. Tem uma galera que adora o nosso trabalho. Não é sobre isso. É sobre você não tá bem. E aí eu pensei, fudeu. Eu, na véspera de assumir o mandato, tô aqui chorando porque eu não quero assumir o mandato. E aí entra a questão do que a gente quer lutar, que eu vou falar da segunda dimensão. Eu tenho muita sorte e eu tenho muitos privilégios. Eu faço terapia, então eu tinha um terapeuta me acompanhando. Com esse negócio de ter engordado pra caramba, super doente, comecei a fazer dieta, comecei a correr, que eu nunca tinha feito nenhum exercício. Virou atleta? Direito, sou atleta, me inscrevi pra São Silvestre faz 2 dias. Comecei a ir pra academia, porque eu não tava bem, eu não ia dar conta de lutar. E aí foi um processo, né? De eu chegar pra vocês e falar, eu tô muito feliz de estar como deputada federal. Eu tô muito animada. Eu perdi os 6 quilos que eu tinha ganhado. Você teve que entender o que estava acontecendo, né? Cara, e aí eu sou nerd, né? Eu me desesperei. Eu comecei a ler livros sobre obesidade, livros sobre sono, livros sobre corpo humano, carga na terapia, porque me assustou. Eu ouvi de mim mesma que eu não queria assumir o segundo mandato. Porque eu lutei tanto pra ter aqueles 300 e tanto votos, sabe? Mas não sei se a palavra não é racional. Você não tá bem. Não dependia de mim tá com o açúcar alto. Não foi uma coisa que eu quis, o hipertiroidismo. E tá naquele momento de exaustão, também não foi. Eu claramente errei a mão. Comi mal, não dormi direito, não fiz nenhum exercício. Turnos de trabalho, não sei quanto tempo sem férias. E aí, se eu disser pra vocês que eu aprendi a lição 100%, médio. Essa semana eu já não dormi quase nada. Aí ontem já acordei com dor de garganta. Mas eu tô fazendo exercício, eu tô comendo um pouco melhor. E eu tô muito animada com o trabalho. Então,
O que a gente quer é que outras pessoas que vão passar por isso, eu não posso dizer para as pessoas que a gente um dia não vai ter nenhuma questão de saúde mental. Enquanto a gente for ser humano, a gente vai ter questões de saúde mental. Mas o que a gente quer é que outras pessoas possam ter um processo como eu tive, que foi mais curto. Em que com muito apoio de poder ir para uma academia, de correr, nutricionista, eu consegui me erguer e tá bem. Então não é por eliminar, a gente não vai eliminar, infelizmente, a não ser quando a ciência avançar. E aí eu acho que a gente vai conseguir ter uma resposta mais clara para o alcoolismo, para tudo que a gente está debatendo. Mas o que a gente quer como frente da saúde mental? Que primeiro as pessoas saibam que é isso, porque eu sabia, eu tinha um terapeuta me dizendo que eu tinha, assim como o Janones teve alguém falando, olha, você tem TDAH, não é que você é doido da cabeça, tem uma razão para isso. Que a gente tem isso no SUS. Quem depende de terapia pelo Sistema Único de Saúde se lasca muitas vezes. Você vai ter um terapeuta a cada 2 semanas, troca pessoas, às vezes a pessoa falta. Começa do zero. Cara, que é isso, sabe? E aí não tem esse debate na escola. Eu juro que é só mais uma coisinha. A principal razão pra gente ter, pra mim, ter virado pros dois, que eu sabia que tinha o mesmo objetivo, falar, eu quero me somar a vocês, é porque eu perdi um pai pro preconceito. Meu pai carregava doenças muito graves que nunca foram tratadas como doença. O alcoolismo do meu pai era interpretado como falta de vergonha na cara, como falta de fé. A dependência química do meu pai era tratada como safadeza. A bipolaridade do meu pai só foi diagnosticada no finalzinho da vida. E quando meu pai cometeu suicídio com 39 anos de idade, não só culparam meu pai, como culparam a mim, culparam a minha mãe, culparam meu irmão. E eu lembro da experiência tratada como criminosa na delegacia quando eu fui depor. Então, cara, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu não quero. Eu queria muito que tivessem virado pra mim na escola e falado, seu pai tá doente. É uma merda. É igual câncer. Tem câncer que a gente ainda não sabe como é que trata. Mas não, era a família, era os vizinhos, era todo mundo apontando o dedo. Culpando o meu pai e culpando a gente que insistia em ajudar o meu pai. Então, talvez a ciência demore para ter uma resposta. Mas imagine se meu pai queria se internar a vida toda. É mesmo? Meu pai sempre quis se internar. Não é o caso de todo mundo, mas aproximadamente metade das pessoas querem quando tá numa situação como a do meu pai que fazer o uso de crack. E como eu falei, hoje tem 39 leitos de cuidados prolongados em São Paulo. Que não é aquela coisa interna, uma semana e sai, sabe? É um cuidado mesmo. Na época não tinha nenhum. 39 para a cidade de São Paulo. Meu pai ficou indo de comunidade terapêutica em comunidade terapêutica. Então tinha uma atenção religiosa, mas faltava a parte da saúde. Então o resumo é isso. Eu quero que outras crianças, ao enfrentar o que eu enfrentei com meu pai, não se sintam tão sozinhas e culpadas, tenham uma compreensão maior do que está acontecendo e que quando outras pessoas enfrentarem uma questão como eu enfrentei no começo desse ano, elas têm um caminho para poderem sair daquilo. Como é que faz isso? Dinheiro. Criando a secretaria que o Janones trouxe, saúde mental é importante demais para não ter uma secretaria no Ministério da Saúde, colocando dinheiro. O Brasil coloca, acho que é 3% do recurso da saúde em saúde mental. A gente tem um problema aqui em São Paulo, que é K9. Criança, igual zumbi, inclusive com casos de crianças que a gente acha que morreram pelo uso abusivo de K9, que não tem um local para ser atendidas, porque a gente tem lá o CAPS, álcool e drogas para adultos. Mas a gente não equacionou essa coisa pra criança. Então, eu já falei demais, eu vou parar de falar. Mas tem muita coisa pra gente fazer, muita mesmo. E tu